Oiê, troquei de cenário, você reparou? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E, diferente do primeiro, esse vídeo ele vai ter um caráter mais educativo, porque foi o que vocês pediram lá na outra rede. Aliás, se você ainda não me segue lá, primeiro que você está perdendo tempo, tá? NDNDG em todas as redes. E segundo que vocês pedem e eu faço. É por isso que hoje a gente vai falar sobre as 3 coisas que podem estar acabando com a sua marca. Roda a vinheta. Vinheta, gente. Eu acredito. A primeira coisa que pode acabar com a sua marca é uma identidade visual fraca. Você já ouviu aquela história de Eu enjoei da minha marca. e aí o feed vira uma salada de fruta. A comunicação fica toda bagunçada, várias cores, várias fontes, vários elementos que não tem nada a ver. E isso acontece porque a sua identidade visual tá fraca. Quando eu vou fazer um projeto, eu escolho minimamente 4 cores, tá? Principalmente se for uma marca que vai atuar muito no digital. Por quê? A pessoa ela precisa ter muitas possibilidades de combinações para que enjoar da marca não seja uma opção. Até porque, pensa que uma marca, ela precisa se destacar no longo prazo. Ninguém faz uma marca e amanhã já tá, assim, bombando por aí, né? A construção de uma marca, de um nome, acontece no longo prazo. Pensando nisso, a sua marca, ela precisa perdurar por um bom tempo, né? O seu trabalho ali, ele vai ser contínuo. Então, você precisa, desde o início, ter ativos dentro da sua marca que te ajudem a trabalhar dessa forma sem perder a essência da marca. Com a tipografia é a mesma coisa. Você precisa ter uma ou duas tipografias, né? Uma ali principal e uma de apoio, ou uma tipografia que vai ter vários pesos. Regular, bold, semi-bold, porque aí você vai conseguir também variar isso, principalmente no digital. E por que eu falo muito do digital? No impresso, ali, se você for pensar num documento, num contrato, num caderninho, num timbrado, é um pouco mais tranquilo. Então, assim, passa. Agora, no digital, que você vai soltar um post por dia ou 2 posts por semana, que você vai trabalhar com aquilo muito, que você vai ficar vendo aquilo toda hora, a chance de você realmente enjoar é maior. E aí, se você escolhe uma tipografia que tem um peso só, muito provavelmente, com razão, você vai querer usar outras opções de combinação para fazer os posts. E aí já era bagunça total. Então, anota aí para você fazer uma lição de casa. A pergunta é a seguinte: a minha identidade visual é forte o suficiente? Para analisar isso, você vai entender quantas cores você tem e quantas tipografias você tem. E ó, uma dica. Ah, a Dani falou que eu preciso ter várias possibilidades, então eu vou ter 10 cores e 5 tipografias. Calma, porque aí vai virar uma bagunça do mesmo jeito. A sua identidade visual, ela precisa ser forte e consistente o suficiente para você também não precisar usar, né, todas as cores ali possíveis e imagináveis. Então, assim, você precisa ter opção, mas você também precisa ter ordem. Ah, Dani, qual que é a máxima de cores que eu posso trabalhar? Eu não recomendo mais de 5, tá? Sei lá, no máximo 6, estourando 6. Por quê? Primeiro que, pensa que quando o seu cliente está passando feed, né, o seu potencial cliente ou a pessoa que consome a sua marca, ela precisa conseguir reconhecer o seu post ou reconhecer o seu conteúdo sem necessariamente olhar para a tua marca. Isso acontece muito com, por exemplo, o McDonald's, o Nubank, o PicPay, são marcas muito fortes que investem muito num branding ali, bem pesado, que você vai olhar o estilo fotográfico e você vai falar, já sei que marca é essa. E tudo isso se dá devido à construção de imagem que eles fizeram ao longo dos anos. Então, assim, poxa, tem marcas que têm 2 cores, preto e branco, e super funciona. Só que, obviamente, você precisa ter uma narrativa muito forte construída por trás disso. A segunda coisa que pode acabar com a tua marca é o atendimento. Da mesma forma que um atendimento bom, ele pode criar o maior marketing da história, né, que é o boca a boca, e te ajudar a alavancar a tua marca, a tua empresa, o teu negócio, um atendimento ruim pode fazer com que você perca o seu cliente para sempre. Esses dias eu tava rolando ali meu feed e eu vi um vídeo de uma moça que ela tava contando a má experiência dela com uma loja. Ela tinha comprado algumas peças, eu acho que eram 14 jogos americanos, se eu não me engano. E aí ela pediu, era um presente, ela pediu uma sacola e ela teve que pagar por essa sacola. E aí ela conta que assim, beleza, ela já ficou meio assim, mas ela pagou sem reclamar.
Quando a sacola chegou, ela chegou cheia de marca de uso. Então é como se tivessem arrancado já um adesivo, como se tivessem grampeado a sacola veio meio perfurada ali. E ela foi reclamar. Só que assim, era uma marca cara, de luxo. Era uma marca que já tinha faturado legal ali com ela, porque, né, pensa, 14 jogos americanos. Você vai comprar um, você já, né, a gente já sabe mais ou menos o valor. E aí, simplesmente, o atendimento falou pra ela que o erro estava na transportadora, que isso tinha acontecido durante o transporte. Detalhe, a sacola estava dentro da caixa que estavam todos os jogos americanos e nada veio danificado, só a sacola. E aí, enfim, eles que tentaram dar uma enrolada nela ali e ela estava dividindo a frustração. Era pra ser um vídeo super legal, não era uma publi porque ela ia pagar, mas ela ia fazer um vídeo mostrando ali e tal, a compra, fazendo uma indicação e de repente virou um vídeo aonde a galera foi no perfil da marca cancelar a marca. Olha o poder que um mau atendimento tem sobre a sua marca, sobre o seu negócio. Às vezes a sua empresa é ótima, às vezes o produto que você vende, o serviço que você oferece é incrível, mas o seu atendimento está deixando a desejar. E aí talvez você está perguntando por que você não cresce, por que, né, por que não dá certo. Reveja o seu atendimento. E uma das coisas que pode te ajudar muito nessa parte é algo que eu amo inserir em todas as minhas criações, que são os arquétipos. O arquétipo ele vai trazer a personalidade para tua marca. Ele vai te ajudar no tom de voz, ele vai te ajudar na linguagem, né? Então, por exemplo, se você escolhe um arquétipo ali de um governante, você não vai chegar no atendimento ali na DM para a pessoa e falar assim: "E aí, mano, beleza?" Não, é um governante, é uma linguagem formal. "Olá, tudo bem? Como que eu posso te ajudar?" E aí, obviamente, você vai entender o seu público, você vai entender as pessoas para quem você quer falar, para quem você quer chamar atenção, e tudo isso vai ser direcionado. Só que o arquétipo, ele vai conseguir construir mesmo essa personalidade, como se fosse uma pessoa. Então, poxa, como que um governante se portaria? Como que um cara comum se portaria? Eu já consigo ver, assim, uma pessoa. Uma camiseta branca, uma calça jeans, básico. Um governante, você já pensa uma pessoa ali mais de social, né, um blazer bonito. Por quê? Porque tudo isso vai entrar na forma como a sua marca vai se comportar. Eu gosto muito de usar essa frase. Como a sua marca se comportaria se ela fosse uma pessoa? Já que a gente está falando sobre personalidade, a terceira e talvez a mais importante de tudo isso que a gente falou é a falta de personalidade. Nesse caso, eu quero chamar a sua atenção para as tendências. Cuidado! Um exemplo muito bom que a gente tem aqui é o exemplo da Jaguar. Eles fizeram um rebranding e o maior resultado disso foi hate, de todos os lados do mundo, porque foi completamente contradizente com tudo aquilo que eles eram. Não vou nem falar tudo aquilo que eles acreditavam, porque era o que a marca era. Era uma marca de luxo, elegante, fina, clássica, exclusiva. Não é todo dia que você sai na rua e você vê um Jaguar passando, né? As pessoas começaram a criticar muito, sabe? Começou a virar meme, as pessoas falando que tinha virado loja de cosmético, loja de roupa, de departamento. Tinha gente falando que parecia uma campanha da C&A. Por quê? Porque eles pegaram uma moda, eles queriam defender uma cultura, e realmente pode ser que eles acreditem nessa cultura, que eles queiram apoiar esse tipo de posicionamento, mas foi aplicado de uma forma muito agressiva, assim, foi do nada, de repente é uma marca super elegante, super exclusiva, e no dia seguinte é uma marca super colorida, né, enfim, que não tem nada a ver com o público. E o resultado, gente, foi um resultado, assim, deplorável para a marca. E aí você vai falar para mim: "Dani, mas será? Será mesmo que foi tão ruim quanto parece?" E aí o resultado veio depois de 5 ou 6 meses, anunciaram, né, a demissão da agência que foi responsável por esse rebranding. E assim, algumas lições que a gente pode aprender com isso. Cuidado com as modas. Cuidado para não confundir você e o seu negócio. Quando eu vou conversar numa reunião de briefing com o meu cliente, eu sempre pergunto: isso é o que você acredita que a marca precisa? Ou isso é o que você gosta? Porque às vezes a pessoa em si não vai ser 100% a marca e vice-versa. Quando você compra alguma coisa na Amazon, você não compra no Jeff Bezos, você compra na Amazon. E muitas vezes a gente confunde isso. Eu acho que o maior erro hoje, talvez dos profissionais, é não expor isso para os clientes, é não deixar isso muito claro, né? Às vezes a gente tem tanto medo, principalmente no começo, às vezes a gente tem tanto medo de perder cliente que a gente tem medo de falar a verdade. Olha, isso aqui não vai funcionar. Olha, daqui 2 anos você vai ter problema. Olha,
cuidado com esse tipo de posicionamento, não vai atrair o público certo que você quer. Porque tudo isso a gente estuda. A gente precisa entender que a serifa, ela vai conversar com o público. A fonte sem serifa vai conversar com outro público. Uma fonte minúscula, ela conversa com o público. Uma fonte maiúscula, conversa com outro público. Obviamente, né, inserida num conjunto, mas assim, tudo isso importa. Então, quando a gente olha uma moda e às vezes a gente quer muito participar dela, cuidado. Talvez a sua marca não faça parte desse grupo. Sei lá, às vezes você tem uma marca de comida super natural, fitness. A sua cor é verde. Só que você ama azul e vermelho. Não tem como você misturar as 3 cores e ter sucesso. A menos que seja uma coisa muito específica, pontual e proposital que você planejou ali por muito tempo, que seja assim uma campanha muito estratégica, uma collab com alguém. Cuidado com as modas, cuidado com as tendências, cuidado para seguir o fluxo e a sua marca não se perder no meio da multidão. Agora me conta, eu te ajudei a identificar alguma coisa que estava te atrapalhando de vender mais? Se sim, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tá assim mega enrolado com a marca. E também me deixa saber se você gostou desse tipo de conteúdo, porque eu pretendo trazer muito mais. Beijo!